você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Tenham paciência comigo hoje. O óculos ficou em casa. Então vamos nos esforçar bastante para ler aqui as pautas. Você quer o meu para emprestado? atender um minutinho, por favor, que Não, eu vou cumprimentá-lo. Poxa vida. Mas que Eu tô grosseria, tentando cara. ser gentil com o cara oferecendo o meu óculos, que não é barato, e você me dá uma patada Você tá me dessa. atropelando, cara. Tô abrindo o programa. Mas muito obrigado pela gentileza. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista, que a partir de agora, com muita dificuldade, ou talvez com óculos de Glegger, Não, vamos agora não falar vai em mais. esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani acerta com Emerson Barbosa e Pierre do Tombense. Chega a 11 contratações na janela de inverno. Dupla já realizou exames no Brinco e assina com o Bugre até o final do ano. Diretoria também oficializa saídas de Léo Santos e Paraíso. Zagueiro vai reforçar o Nacional enquanto o atacante está a caminho do Tombense ou do Torrense. É, meus amigos, não é fácil não. Agora pulou tudo aqui, vamos em frente. Falamos do Guarani. Agora a Ponte. Ponte amarga o maior jejum sem vencer fora de casa em 22 anos. Desde 2002 que a Macaca não fica tanto tempo sem ganhar longe do majestoso. Vindo de 4 partidas sem vitória na Série B, Ponte planeja a recuperação dentro dos próximos 3 jogos. Após enfrentar o Peixe na Vila, Macaca recebe no Moisés Lucarelli 2 adversários que integram a zona de rebaixamento: a Chape e o Ituano. Juan Izquierdo, jogador do Nacional do Uruguai, morreu na noite de ontem em São Paulo. O zagueiro se sentiu mal durante o jogo no Morumbi na última quinta-feira e não respondeu ao tratamento na capital paulista após sofrer uma parada cardíaca. Com pintura de Diego Matias, Brusque bate o Sport por 1-0 e encerra jejum da Série B. Mais tarde, pelo encerramento da 23ª rodada, o Coritiba derrotou o Avaí em confronto direto na parte de cima da tabela. As Paralimpíadas de Paris começam oficialmente hoje. A cerimônia de abertura, que contará com a participação
de 184 delegações de todo o mundo está marcado para as 3 da tarde. Os atletas desfilarão pela Avenida Champs-Élysées e em direção à Praça La Concorde, representando seus devidos países. Gleger Zorzin. Viu, mas ele tá mais calmo hoje, velho. Pisou em cima da mesa, espalhou tudo, mas mesmo assim eu te quero muito bem, Gleger. Bom dia pra você, Gleger. Bom dia. Mas viu, o que eles fizeram hoje que você tá meio mal-humorado? Eu esqueci o óculos, cara. Mas eu te ofereci o óculos pra você ler a manchete, você me deu uma... com isso. Pô, o cara me deu uma patada. Ô, CH, a gente tá brincando aqui, mas eu queria aqui lamentar muito a morte do jogador do Nacional, o Isqueiro, né, que estava internado. A gente sabia do estado delicado dele. É realmente muito triste. Fiquei muito chateado. Acho que o mundo do futebol tá muito... 27 anos, né? Acabou. Tava vendo uma reportagem aqui, agora mesmo, aqui, olhando o celular. Há 2 semanas nasceu o segundo filho dele. Ele estava lá. Então, assim, triste. Eu sinto muito que Deus possa confortar a família de todos os familiares, confortar o coração de todos os familiares, porque deve ter sido um baita de um baque. Não há dúvida. O mundo do futebol está muito triste porque você veja como é que é o destino, né? Quando as coisas estão devidamente escritas, eu acredito nisso. Ele começou no banco de reservas. E o jogador que estava jogando como titular foi recém-contratado, uma grande contratação do Nacional do Uruguai. E ele acabou entrando em parte do jogo e acabou tendo mal súbito aí. E agora faleceu e eu lamento. Faço as palavras do Gleger as minhas e, sem dúvida, todo mundo está muito triste. Mande a sua mensagem para cá. Participe do programa 97102-1493. É o WhatsApp que está à sua inteira disposição. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Agosto, aniversário da Ponte Preta. Tem feirão fora de época no novo TC10 com ofertas especiais. 20% de desconto no anual e 15% no semestral em todos os planos do programa. Aproveite essa oportunidade e torne-se sócio torcedor da Macaca nesse mês de agosto. Faça parte do clube de benefícios com experiências exclusivas e pertença à Força da Macaca. Mais informações no site novotc10.com.br ou no WhatsApp 19 98988 9130. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, destacando o Campeonato Brasileiro da Série B, encerramento de mais uma rodada ontem com a vitória do Coritiba sobre o Avaí por 1-0 e o Brusque que venceu o Sport pelo placar de 1-0. Com a 23ª rodada encerrada, o líder é o Novo Horizontino com 40 pontos. Santos tem 39, Mirassol 39, Vila Nova 39, são os 4 primeiros colocados. A Ponte Preta ocupa a 13ª colocação com 28, o Guarani é o lanterna, lembrando que o Bugre não entrou em campo nesta rodada, o jogo contra o Botafogo foi adiado. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o CRB com 25 pontos. A Ponte volta a campo na sexta-feira, às 9h30, para pegar o Santos e o Guarani só na outra terça-feira, quando vai enfrentar o time do Coritiba. Hoje, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, jogos atrasados. Pela 5ª rodada, 7h30, no Mineirão, tem Cruzeiro e Inter. E no mesmo horário, em Criciúma e Red Bull Bragantino. Hoje é dia de Copa do Brasil, 9h30 da noite, tem Bahia e Flamengo. No mesmo horário, São Paulo e Atlético Mineiro. Este jogo será realizado no Morumbi.
Amanhã, 8 da noite, em São Januário, tem Vasco e Atlético Paranaense. E no mesmo horário, no Alfredo Jaconi, em Caxias, tem Juventude e Corinthians. Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá. Tô aqui com o Danilo Capucci, com o Pedro Pincinato, os dois ali. Olha lá. Os botões eletrônicos. Olha lá. Vou tentar ler aqui as mensagens, Gleger, vamos lá. Capucci, dá uma passadinha em Mogi Guaçu, hein? Qual será o campeão brasileiro? Não somos pitoniza, mas acho o Botafogo ou Fortaleza. Honorati. Tem um palpite, Gleger? Ah, CH, o Botafogo, pra mim, é um sério candidato. Eu acho que o campeão brasileiro vai ser o Palmeiras. Palpite só, tá? Poxa, Wagner, essa mensagem está muito comprida, mas com sua permissão, hoje eu apenas faria uma referência à tragédia ocorrida com o jogador esquerdo, que Deus console seus familiares e que isso efetivamente... Agora não dá para atender, querido. Que Deus console seus familiares e que isso sempre sirva de alerta aos clubes brasileiros. 11h41 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Já eu atendo mais ouvintes. Agora, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Jogo do Bugre, o próximo é só na terça-feira, praticamente uma semana ainda para a partida contra o Coritiba. O jogo vai ser no estádio Brinco de Ouro, sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Coritiba que jogou ontem, né? Venceu o Avaí no estádio Couto Pereira. O Guarani vai ter um intervalo maior, até porque a partida de domingo passado contra o Botafogo foi adiada. Ainda não há uma nova data determinada pela CBF, por isso o técnico Alan Al vai ter aí quase 2 semanas, né, para treinar o time para esta partida contra o Coritiba. A volta do goleiro Vladimir talvez seja a principal novidade, ele que não atuou contra o Santos. Enquanto não joga, o time é reforçado, né? O elenco é reforçado. Uma informação que nós já havíamos adiantado na semana passada foi confirmada a contratação de 2 reforços para a sequência dessa Série B. Devem ser os últimos nesta janela de transferências que se fecha na próxima segunda-feira. Trata-se do Emerson e também do Pierre, 2 jogadores que são contratados juntos ao Tombense. O Pierre, que é volante, né, vai disputar a posição ali com o Matheus Bueno, com o próprio Gabriel Bispo, enquanto o Emerson Barbosa é lateral esquerdo, vai disputar a posição com o Jefferson. Com isso, o Guarani chega a 11 contratações nesta janela de transferências. Teremos um time e um grupo bastante modificado com relação àquele que começou a disputa da Série B. O Guarani que busca a recuperação, né? A vitória de ontem do Brusque levou o Brusque a uma distância um pouco maior do Guarani, mas claro, o foco é somente ele próprio, o Guarani, vencer os seus jogos, continuar, né, esta sequência de crescimento no campeonato para quem sabe, nas próximas rodadas, deixar a lanterna e principalmente o mais aguardado, deixar a zona do rebaixamento desta Série B do Campeonato Brasileiro, CH. Legal. Nós falamos do Guarani, porque o telefone não para aqui também, né? Vou dizer uma coisa, viu, galera? E as mensagens também, né? Parabéns pelo programa. A situação do atacante do Guarani, Bruno Mendes, ainda em transição, tá recuperando. Tá igual eu, volta em setembro ou outubro. Tá igual eu. Caixa alta para ajudar a leitura aí. Muito obrigado, Renato Cortez. Na opinião de vocês, essa parada do Guarani ajuda o treinador a acertar o time? Assim, nós discutimos muito isso ontem, né? É bom e ao mesmo tempo não é, porque pra mim perde aquela sequência positiva, né? Aquela chama acesa depois daquela partida contra o Santos. Mas você disse uma coisa, CH, ontem, eu concordo. Todas as vezes que o Alan Al teve tempo, ele arrumou o time. Então, tá melhorando o time. Tá melhorando. A cada semana. Tomara que melhore ainda mais. Chicão do DIC 6 ou do DC
Estou fora de Campinas viajando a trabalho. Estou exatamente na região metropolitana de São Paulo. Suzano, mais ligado em vocês. Bom dia para todos. Ô, Chicão, muito obrigado, querido. Obrigado pelo carinho, viu? O Batata... Grande Batata. Mandando todo mundo orar aqui, porque com esse futebol da Ponte é zona de rebaixamento logo, logo. Nelsinho tirando leite de pedra e o presidente não contratando ninguém. Um abraço. Deixa eu ver aqui o que veio. Bom dia, isso é verdade, Luiz? Vamos ver se o que é. Ambos já estavam no time uniforme azul, morreram no mesmo dia, no mesmo ano. Coincidências bizarras. Cara, eu vou verificar isso, cara. Eu não tenho essa informação se é no mesmo... Bom, no mesmo estádio, sim. Que as cores do São Caetano e do Nacional são azuis, sim. Agora, eu não me lembro. O ano do final 4, enfrentando o São Paulo, isso é uma coincidência. No mesmo dia 27 de agosto. Eu vou pesquisa aí, Glega. Se o Serginho faleceu dia 27 de agosto. Que dia que o Serginho faleceu jogando com o São Paulo? Quanto o Gleger... está a rodada 23, só a Ponte perdeu em casa, sido Ponte Pretano, verdade também, cara. Salve CH, Serginho foi em setembro. Obrigado, Zé Neves, você é sempre muito gentil com a gente aqui, obrigado pelo carinho, meu querido. Você passou pelo teste oftalmológico lendo bem as manchetes, melhor continuar assim, pois com os óculos do Gleger podia ficar muito embaçado. Mas por quê? Tá embaçado? Não, eu não sei. O falecimento... Aliás, a data da partida entre São Paulo e São Caetano, que ocasionou o mal súbito e acabou morrendo no Hospital São Luís do Serginho, foi dia 27 de outubro de 2004. Então não foi no mesmo dia, 27, mas não foi no mesmo mês. Tá certo? Que ano? 2004? 2004. E nós estamos em 2024. Também o ano final 4, mas não no mesmo dia. Tá bom. O que falar do Guarani? Guarani que tem preparação, treina pra cá, treina pra lá e tem jogador chegando, Gleger. Tem. Agora parece que fechou a casinha, trancou o cofre e é com esse time, com esses dois reforços aí se é que dá pra chamar de reforços do Tombense. Criou-se uma expectativa, né? Essa sequência, digamos que esses últimos jogos do Guarani trouxeram uma esperança ao torcedor. O time melhorou, o time aparentemente parece que percebeu a situação em que estava e precisava tomar uma decisão rapidamente. Teria que ter uma melhora rapidamente. Aliás, isso a gente vinha falando há um longo tempo. Mas parece que agora o Guarani acordou. E tomara que continue nessa crescente. Não dá para dizer aqui se vai ganhar, se vai perder. O jogo é fora de casa contra o Coritiba, né? Não, em casa, no Brinco. Contra o Coritiba. Então, tem esse adendo também, que é em casa. O Coritiba venceu a última partida, né? É um time que vem... Ontem, né? Jogou ontem o Coritiba contra o Avaí, um jogo duro, ganhou de 1-0. Então, eu acho que, diante de todo o cenário, daquilo tudo que nós já vimos do Guarani nessa mesma Série B, essa melhora traz realmente uma confiança de que o time pode se livrar da situação. Agora, que a situação ainda é extremamente complicada e extremamente preocupante, eu não tenho dúvida. O Guarani precisa continuar nessa crescente, precisa continuar melhorando e precisa continuar somando pontos para que ele consiga se livrar. Nesse momento, na minha modesta opinião, o Guarani tem que se preocupar com o próximo jogo. Exatamente. Esqueça o resto. O Ituano ganhou, o Brusque ganhou. No Independente. Não foram resultados bons para o Guarani, é verdade. Isso é verdade. Mas não adianta ficar pensando, tem que pensar primeiro em realizar a obrigação dele para tentar sair, que é ganhar o próximo jogo. E o Guarani, como disse o Gleger, eu assino embaixo, o Guarani está pronto. Reforçou seu time, né, trouxe jogadores diferentes. Melhorou. Nós que aqui ficamos pedindo o posicionamento de atitude do Pastana, ele foi ao mercado, dentro das possibilidades do Guarani contratou. Se vai dar certo ou não, o tempo vai dizer. Aí lá na frente, quando a gente assistir essa rapaziada que tá chegando, a gente critica ou elogia. Mas não ficou parado, se mexeu, não é? E tirou aí umas figurinhas aí. Ainda falta um, né, Gleger? Falta um, né? Falta um ainda, Falta, né? O Camacho que tá aí ganhando, né? E não tá jogando, não tá trabalhando. Ainda, né? Ainda tá aí. Você sabe que... O resto já tá encaminhado, né? Já tá encaminhado. Agora, você sabe que nós vamos ter uma discussão aí, acredito eu, até o dia da partida,
né? Minutos antes, ou se a gente tiver uma informação antes, quem vai ser o goleiro, hein? É uma pergunta que não quer calar. Quem que vai jogar? Porque o Pegorari voltou, ele era o titular. Se fosse você, professor Alan Alzurzin, você escalaria quem? Eu escalaria o Pegorari. Pegorari. Por quê? Por uma série de situações. Uma questão né? E eu acho que é questão de critérios técnicos, né? E eu gosto da personalidade do Pegorari. Para esse momento, eu acho que você precisa de um cara como ele, até para trazer os caras, sabe? Para fazer os caras entenderem o momento ruim, a situação. E ele pega muito, né? Ele é bom. Tecnicamente, ele é muito bom goleiro. Eu escalaria o Pegorari. E eu concordo com você. Se você colocar na balança os dois, eu sou mais o Pegorari. Mas a decisão é do professor Alan Al. 11h50 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Zé Neves, você não erra nunca, meu querido. Você sugeriu aqui, eu também estava confuso com essa situação, mas fique em paz. Zé Neves, um dos maiores humoristas que esse estado de São Paulo conhece. Grande Zé Neves. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, permitam-me, por favor, falar da Ponte Preta. A Macaca joga na próxima sexta-feira, hein? Também conhecido como depois de amanhã, joga contra o Santos lá na Vila Belmiro. A Ponte que não vence há 4 partidas nesta Série B. O time vem de derrota para o Operário na última partida e, claro, tem que voltar a vencer. Mas é um desafio, aliás, é um duplo desafio, né? Primeiro, vencer fora de casa. A Ponte não sabe o que é vencer fora de casa na competição. E outra, bater o Santos, né? Que mesmo vindo de tropeços, um time que não está tendo um rendimento aguardado pela torcida é o Santos, né? Tem todo o peso de uma camisa e também de um elenco que foi montado para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro o mais rápido possível. Este jejum da Ponte Preta, CH, é o maior jejum sem vencer fora de casa desde 2002, hein? Faz tempo, 22 anos já. A última vitória da Ponte Preta jogando fora de casa nesta série, né, nesta temporada, aliás, aconteceu lá no Campeonato Paulista, aquele jogo em que a Ponte venceu o Corinthians pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Iago Dias, ainda sob o comando do técnico João Brigatti. De lá para cá, nada de vitória jogando fora de casa. O Majestoso, claro, é um trunfo, né? O time tem conseguido bons resultados, apesar de vir de derrota. E no Majestoso, a Ponte vai enfrentar nas próximas rodadas 2 times que estão na briga também contra o rebaixamento. A Chapecoense e o Ituano. Então são adversários nos quais a Ponte espera marcar e os pontos, vencer os jogos para dar aquele respiro, né? Aquele alívio nesta tabela de classificação desta Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte que busca algo maior, né? Busca a parte de cima da tabela, mas claro, não pode deixar de observar também a parte de baixo da tabela desta Série B. Próximo jogo, sexta-noite, contra o Santos lá na Vila Belmiro. CH. É o seguinte, notícia de última hora aqui, envolvendo times da Série B. O Sport está trocando de treinador. Em crise, direção do Sport deve anunciar oficialmente nas próximas horas a saída de Guto Ferreira. Vai ser demitido. E você viu quem foi pro América Mineiro? Quem é? Lisca, doido. O que você acha do Lisca? Doido. Então fale agora do que interessa. Ponte Preta e Santos, sexta-feira na Vila. O jogo duro, hein? Jogo difícil. Não dá pra dizer que é um jogo de recuperação. Porque todo o favoritismo é pro time da Vila, mesmo não apresentando um bom futebol. Eu acho que o Santos tá jogando um futebol muito pobre, né? Diante daquilo tudo, diante de toda aquela expectativa do time da Vila Belmiro. Também tô decepcionado. Tô decepcionado com o Santos, cara. De verdade. Decepcionado. E assim, se você fizer aí poucos números aí, cara, de tudo que o Santos já deixou escapar, era pra ele estar mais ou menos, no mínimo, 12 pontos à frente dos outros. Do segundo colocado. De jogos, né? Jogando na Vila, de jogos fora de casa que ele tava vencendo e cedeu o empate ali por falhas individuais. Ou seja, enfim. Mas a Ponte precisa se apegar com isso, né? De tentar ir lá e surpreender. O Avaí chegou lá jogando um futebol mediano, ganhou do Santos. Por que não ganhar? O Amazonas, por exemplo, chegou lá e conseguiu empatar com o Santos, dando um sufoco danado no time da Vila. Então,
a expectativa é essa. Mas não dá, viu, CH, para tirar o favoritismo do time santista. A grande verdade é que é Ceará, Coritiba, Goiás, Sport e América Mineiro e Santos são uma grande decepção. Também acho. Isso mostra, e eu estou falando aí de 6 times, que o campeonato, primeiro, que está muito equilibrado. E segundo, que os times contrataram muitos jogadores questionáveis. Investiram muito e contrataram jogadores duvidosos. Todos esses que eu falei. Porque se é um time organizado, bem montado, com jogadores que realmente estão lá não só para ganhar dinheiro, mas para jogar futebol, a situação era outra. Porque nome os caras têm, salário os caras ganham pra caramba, mas bola joga bem pouquinho. E sobra para o coitado do treinador, né? Sempre, né? E aí o Guto Ferreira agora está sendo demitido. Quem será que o Sport vai contratar para resolver o problema que os jogadores não dão conta de resolver dentro do campo? Quem será o mágico da vez? Então, sei lá, viu, gente? E no caso da Ponte, tem que fazer um desempenho diferente, cara. Do jeito que tá jogando, me deixa muito preocupado. A partida contra o Operário, ela me deixou preocupado. Não foi o jogo contra o Amazonas, não. O time parou de jogar, desempenhar, desorganizado, sem aquela vontade peculiar. Se não mudar, não virar chave, vai ter problema com o Santos. E nas próximas partidas da Série B. 11h56 em Campinas. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Mês de aniversário, Rocha Autopeças. Vem aproveitar essa festa e ganhe brindes em nossa roleta premiada. Nas compras acima de R$300, contendo uma das marcas participantes, você gira nossa roleta da sorte e concorre a vale compras e brindes incríveis. Acesse rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais perto de você. Vai fazer a revisão do seu carro? Compre as peças conosco e aproveite o mês de aniversário Rocha Autopeças. Tudo em peças mecânicas com qualidade e preços justos. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre São Paulo e Atlético Mineiro, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, hoje 9h30 da noite no estádio do Morumbi. O São Paulo de Rafael, Rafinha, Alan Franco, Arboleda e Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano, Lucas Caleri e Wellington Rato. Já o Galo de Everson, Saravia, Batalha, Alonso, Guilherme Arana, Otávio, Alan Franco e Bernard, Scarpa, Paulinho e Hulk. Apitou o jogo Rafael Klein do Rio Grande do Sul. O árbitro de vídeo será Wagner Reuei. São Paulo e Atlético Mineiro hoje, Copa do Brasil, 9h30 da noite no Morumbi. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi,
Cicred. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Cicred. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quarta-feira e voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 11h30 da manhã com mais um